Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje compartilhando mais uma meditação da Palavra de Deus dentro do tema da vitória em Cristo. E a meditação tem por título Aprenda a desconfiar de si mesmo. Mateus capítulo 18, verso 4 diz: Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Aquele que se humilhar como esta criança é o maior no reino dos céus. Então, devemos estar como crianças para aprendermos de Cristo, desconfiarmos de si mesmo, de nós mesmos e confiarmos em Cristo. Ele é a nossa segurança. O Salvador não desprezava a educação, pois quando regida pelo amor de Deus e consagrada a seu serviço, a cultura intelectual é uma bênção. Quando é regida pelo amor de Deus e consagrada a seu serviço, a cultura intelectual é uma bênção. Mas o contrário disso vai ser o quê? Uma maldição, pois não é regida pelo amor de Deus, nem consagrada ao seu serviço. Entretanto, ele passou por alto os sábios de seu tempo, porque eram tão cheios de confiança em si mesmo que não podia simpatizar com a humanidade sofredora e tornar-se colaboradores do homem de Nazaré. Ou seja, não tinha como ser colaboradores de Cristo, pois eram cheios de confiança em si mesmo, que eles não podiam simpatizar com a humanidade sofredora. Então, não estavam nem aí por aqueles a quem Cristo veio salvar, aqueles sofredores. Interessante, amigos, que esse é o problema não só daquele tempo, mas o problema hoje. Quem sabe seja o nosso problema, se for pelo poder de Cristo que sejamos libertados desse mal, dessa desgraça de mal. Confiarmos em nós mesmos, estarmos cheios de confiança. Como poderemos aprender na escola de Cristo? Jesus Cristo ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Em 1 Coríntios capítulo 8, verso 2 diz assim: E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, nós devemos ser humildes e aprendermos de Cristo. Temos uma desconfiança em nós mesmos, não sermos cheios de si, mas estarmos cheios de Cristo, cheios do seu Espírito, para assim sermos de fato uma bênção para a vida de outros, na salvação de outros. A primeira coisa a ser aprendida por todos que desejam trabalhar para Deus é a desconfiança de si mesmo. A primeira coisa que nós devemos aprender, e é por aqueles que desejam trabalhar para Deus, é a desconfiança de si mesmo. Deus não tem como usar homens no seu serviço cheios de si mesmo. Por isso que o texto que eu acabei de ler de 1 Coríntios capítulo 8, verso 2, diz, né? Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Sempre há algo a aprendermos. Acha-se então preparados. Eu vou ler mais uma vez aqui esse ponto que eu quero destacar. A primeira coisa a ser aprendida por todos que desejam trabalhar para Deus é a desconfiança de si mesmo. Acha-se então preparados para lhes ser comunicado o caráter de Cristo. Este não se adquire por meio de educação recebida nas mais competentes escolas. É fruto da sabedoria obtida do Divino Mestre. Então, a primeira coisa para nós aprendermos, para podermos trabalhar para Deus, é aprendermos a desconfiar de si mesmo
Então vamos achar preparados para ser comunicado o caráter de Cristo. Iremos receber o seu caráter. Para isso não podemos estar cheios de si, nem confiantes em nós mesmos, em si mesmo. Jesus escolheu homens sem a educação formal, porque não havia sido instruídos nas tradições e nos erros, ou melhor, nos errôneos costumes de seu tempo. Então, Jesus ele escolheu homens sem educação formal das escolas da época, porque não havia sido instruídos nas tradições e nos errôneos costumes de seu tempo. Eram dotados de natural capacidade, humildes e dóceis, homens a quem podia educar para sua obra. Nas ocupações comuns da vida, há muitas pessoas que seguem a rotina dos labores diários, inconscientes de terem faculdades que, se exercitadas, os ergueriam à altura dos mais ilustres do mundo. Requer-se o toque de uma hábil mão para despertar essas faculdades adormecidas. Foram esses os homens que Jesus chamou como colaboradores e deu-lhes a vantagem da convivência com ele. As grandes personalidades do mundo nunca tiveram um mestre assim. Imagina aqueles homens simples tiveram um mestre que está acima de todos os mestres, que se pode ser chamado de mestre, pois Jesus é o mestre dos mestres, e aqueles homens tiveram o privilégio de estar com Cristo. Quando o preparo ministrado pelo Salvador terminou, os discípulos já não eram mais ignorantes, incultos. Eles tinham se tornado como mestre, tanto no espírito como no caráter, e as pessoas percebiam que aqueles homens haviam estado com Jesus. Esse é um fato, né? Que isso foi evidente para os homens cultos da época, mas que eram cheios de si, perceberem que os discípulos tinham instrução, porque aprenderam de Jesus. Mesmo que eram homens iletrados, homens que não foram formados nas escolas, nas faculdades deste mundo, mas aprenderam do mestre dos mestres, Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, o verso 13 diz assim: Então eles, isso aqui, quando se refere a eles, está se referindo a os anciãos e os escribas, homens da época que tinham saber. Diz assim: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, ou seja, sem instruções, analfabetos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha, se maravilharam e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, pois receberam uma educação superior que nenhum mestre desta terra poderia oferecer. Continuando aqui, diz assim: a mais elevada obra de educação não é apenas comunicar conhecimentos, mas é aquela vitalizante energia recebida pelo contato de espírito com espírito, de pessoa com pessoa. Somente vida gera vida. Que privilégio, pois, foi o deles, dos discípulos, né? Poder ter esse contato com a vida. Cristo Jesus. Por 3 anos, em contato com aquela divina vida de onde tem provindo todo o impulso doador de vida que tem abençoado o mundo, João, discípulo amado, mais que todos os seus companheiros, entregou-se ao influxo daquela assombrosa existência. Ele diz: a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada.
Então, que privilégio, né? Eles tocaram, ouviram, andaram com o professor por excelência, Jesus Cristo, o maior educador de todos os tempos. Que nós possamos aprender a desconfiar de si mesmo e a confiar no Mestre, pois ele diz, né, aprendei de mim. Antes de você aprender com quaisquer outra pessoa, aprenda de Cristo, pois ele é o nosso professor por excelência. Ele é o nosso grande educador. Convido você a orar juntamente comigo. Querido eterno Deus, muito obrigado, Pai, pelos momentos que aqui passamos em meditação da Tua Palavra. Obrigado porque em Cristo há uma educação superior. Ele é a sabedoria de Deus. Então, Deus, nesse momento, nós te pedimos humildemente, nos ajuda a desconfiarmos sempre de nós mesmos e confiarmos no Senhor. Não estarmos cheios de si, mas estivermos cheios, seja da sabedoria que vem do Senhor, cheios do Teu Espírito, pois o Espírito nos guia em toda a verdade da Tua Palavra. E essa palavra é o livro central na educação, tanto para essa vida como para a vida por vir. Te pedimos, ó Pai, essas bênçãos e te somos gratos, em nome de Jesus. Amém.